Kim Balia, investigador criminal, cosmopolita e rural. Episódio 4: o incômodo sustenido das 21h37. Balia andava pensativo com a estranha gritaria que se ouvia a certa hora no cimo da aldeia. Algumas mulheres diziam que até lhes parecia ouvir os maridos a uivar em fase da lua de plantação de agriões. Um mistério de que ninguém falava abertamente, mas que todos sussurravam. Havia muito que refletir. Eram 12 horas quando Balia, em truces, se deitou por cima de um monte de feno virado ao sol. A época do calor estava a chegar e Balia queria se parecer mais com aqueles moços dos topos da A1 que, por obra do laser, tinham o corpo desprovido de pelos. Mas Balia, que já andava nisto há semanas, tinha apanhado umas micoses em partes úmidas por causa do ressoar do feno e sentia uma coceira fora do normal, não percebendo também por que raio o pelo não caía. Deixou-se de pudores e, sem que fosse olhado, resolveu expor o seu problema à esteticista lá da terra. Uma moça roliça e de braço forte, cuja delicadeza e o toque suave não eram escritos no seu cartão de visita. Mas não era só. Também tinha inclinações bucais agudas, o que a faziam julgar-se uma Maria Callas incompreendida, que nunca se calava. O salão Prazeres da Bifana, nome já herdado de uma antiga casa de pasto, era propriedade de Ruth Marise com Z, o mesmo que utilizava como nickname em chats de xodó. Em local de trabalho, respondia ao nome de debulhadora, por causa dos tratamentos faciais a jovens com acne acentuado. Mas, embora aparentemente o método resultasse, estes apareciam à janela durante pelo menos 3 dias. Diziam que as unhas, ao entrar, deixavam marcas e todos rezavam para que não se tornassem em cicatrizes. Balia entrou com alguma vergonha pela pergunta que lhe tolhia os pensamentos. Radoni mobile, Rosina mobile, ai, 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 Rosini mini. Boa tarde, doutora Ruth Marise. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta, assim a modos que pessoal. Ora, amigo Balia, como sabe, eu trabalho sozinha, portanto o pessoal sou eu. Eu sinto que há camaradagem entre vós. Diga-me uma coisa, eu quando andei lá por terras da capital, os homens andavam assim como que sem pelo no corpo, bah. Do tipo as ovelhas depois da tosquia. A princípio eu pensei que era para não se trilharem nos elevadores, mas não. Depois pensei que era por causa daquelas roupas de licra e que tinham medo que a peluche saísse cá para fora. Mas também não.
Depois pensei que talvez fosse por causa das camisas justinhas ao corpo, em que os botões nem duas bifanas aguentam, mas também não. E depois disseram-me que era moda. E isso é relativo, como dizia o Wallenstein. Ui, aquilo para aqueles lados é malta estranha. São dos que comem cuchas de faca e garfo. Não se fie muito naquilo, que qualquer dia andam de beiça vermelha, olha, sem borratarem os dentes. Concordo plenamente, mas diga-me só por curiosidade que eu nunca faria isso, claro. Mas eles dizem que usam um método de lazer. Ora, eu tenho um vizinho que laze muito e tem pelo na mesma. Oh, Sr. Baleia, não é lazer, é laser. Qual? Aquele-se da Guerra das Estrelas? Isso pode furar uma besta a uma pessoa, com 1000 diabos. Não é bem isso, mas quase. Tem de se ter algum cuidado, senão ainda caem outras coisas. Baleia engoliu em seco. Por isso é que eu aqui é só com cera. E com uma mistura especial que inventei com a minha mente. Há clientes que nunca mais cá vieram. Deve ter sido uma eficácia da boa. Ou não? Que desejem volume baixo? Eu disse que lhe agradeço a informação. Vou já falar com o meu vizinho. Diga lá ao seu vizinho que tome atenção e não se deite no feno. Pode dar-lhe uma comichão em tal sítios escuros que depois tem de andar sentado num baldinho com vinagre e água fria. Diga-lhe para cá ver que eu trato disso. Digo, e é já por SNS. Obrigado. Baleia, intrigado com toda aquela informação, e a esfuracar os ouvidos pelo som estridente da doutora Ruth Marise, dirigiu-se ao tasco do tio robusto para uma assembleia de machos para discutirem a ambiguidade do estranho fenómeno. Então, rapaz, seja bem aparecido. Tira-me as mãozinhas do sugador de galáxias que ainda me traz as moscas aqui ao estabelecimento. Desculpa, tio robusto. Já chegaram todos? Sim, já chegaram. Estão lá dentro no quarto das emergências. Sentados já se encontravam o Zé do Talho e Heinz. Com a chegada de Baleia e tio robusto, a mesa redonda estava completa. Este grupo macho, filantropo e filosófico ficaria conhecido como machônico. A simbologia era clara. O triângulo simbolizava o cacho de uva. O nível, porque eram pessoas de alto gabarito. A tesoura simbolizava a poda. E o passarinho, porque acharam que ficava bonito. Mas por estranho que pareça, ninguém quis dar muita importância aos barulhos aflitivos, não obstante a constante insistência de Baleia. Eu acho que não devíamos ligar muito a isso. Também só são assim uns berritos, também não é nada demais. A minha senhora nem disse nada. Ouça, o que me preocupa não é a tua senhora, que já lhe conhecemos o feitio. Deve ser algum lobo a cortejar a sua dama na colina. Nos Alpes era muito comum dançarem, já? A dançarem? Isso da dança com lobos não é um filme com o Kevin das Costas, ou o Cobin das Costas, como é que se chama? Acho que devemos ignorar. Algo me diz que em 3 sessões a coisa passa.
Olha que eu rezo muito para isso, hã? A roupa? Passa-se a roupa! 3 sessões. Tio Robusto, atrapalhado, começa a cantar La Traviata e, surpreendentemente, foi acompanhado de imediato por Aines e por Sr. Zé. La 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 la. Olha, meus 3 tenores. Quem é que daqui conhece a doutora Ruth Marisa? Confessem, olhem que estão na tábua redonda. Fez-se silêncio. Com que então este grupo de machos anda na depilação? Por que dizes isso, homem? Porque essa música é cantada pela doutora Marisa. Mas que rei de beirões sois vós? Hã? E tu, Heinz? Que cor é essa nas tuas mãos? Eu confesso, mas apenas queria que o sol me chegasse à pele e untei-me com tintura de iodo. Li numa revista de saúde para homens, já? Não é tintura, é laser. Laser de iodo. Tens de ler tudo, Heinz. Por isso é que andas manchado. Não faças que ainda te ordenham. Toma cuidado. Eu também confesso que gostava de ter assim umas pernas mais uniformes. É que os elásticos nas calças por causa da bicicleta deixam-me às riscas. Ora com pelo, ora sem pelo. Ora com pelo, ora sem pelo. Ora sem pelo, ora com pelo. Ora sem pelo, com pelo. Com pelo, sem pelo. Pronto, eu também lá fui. Mas olha lá, meu menino, como é que tu sabias que ela cantava lá a Traviata? Não digam mais nada, hein? Concordamos que esta conversa não sai daqui. Beirão só corta o pelo se for com o facalhão da carne. É que eu também, por acaso, já tentei com a faca lá do talho. Mas corto-me todo. Olha lá, por isso é que os meus clientes cospem muito. E isso é pouco higiênico, ouviu? Depois dizem que as moelas têm pelos. No outro dia até tive que dar umas lambadas a um gajo, pá. Tome lá atenção, homem. É que às vezes o chão parece o do cabeleireiro. Você é meio porco, já? Em confissão e no meio de prova de aguardentes, lá foram dizendo que os métodos da doutora eram muito agressivos. O Sr. Zé foi depilado à pinça, mas aquilo mais parecia um abocanhador de pregos, ia-lhe arrancando meio joelho. De Robusto lá confessou que as virilhas pareciam toucinho frito, tal foi a dose de cera. Disse que até lhe pareceu que viu os ossos da anca. Heinz, envergonhado, disse que os mamilos ficaram num pedaço de papel e tem muita dificuldade em vestir t-shirts. Mas pior do que tudo era a cantoria em ré sustenido, que além de não conseguirem ouvir o sino da igreja, não conseguia abafar os berrantes beirões. Balia despediu-se com um sorriso nos lábios. Os seus dotes de investigador fizeram-no perceber que a cera usada pela doutora Marise não era mais do que uma mistura com cera do chão. Sentiu o mesmo odor do que a que Tio Robusto utilizara no soalho do quarto de emergência. Isto porque não havia cera de abelha. Uns incendiários que não respeitaram a época de incêndios resolveram pôr fogo no mato e apanharam as abelhas à traição.
que os instrumentos por ela utilizados não podiam estar muito afiados porque o amulador tinha tido uma conjuntivite e afiou os dedos em vez das lâminas e estava enterrado há 2 semanas. Por fim, e a andar de perna aberta, sentiu que mais uma tarefa o esperava. O da preparação de uma solução de vinagre e água fria. Ia ficar sentado umas boas horas. E assim chegou ao fim esta emocionante aventura do incômodo sustenido das 21h37. Não percam o próximo episódio do CSI Pastor, o Gladiolo Tintim. Kimbalia, investigador criminal, cosmopolita e rural.